Eu tinha que observar cuidadosamente cada passo que eu dava, evitando as pedras abaixo e os troncos acima, e logo eu acabei ficando para trás. Eventualmente eu saí dos confins verdes da floresta e encontrei a encontra de pedras de novo. A maré estava baixa, e um pequeno riozinho passava por nós indo a caminho do mar. Perto dos pedregulhos, haviam pequenas piscinas que nunca estavam completamente secas por causa da água despejada do oceano. Eu fui muito cuidadosa para não me inclinar demais nos tanques de água do mar. Os outros não tinham medo, se inclinando nas rochas, brincando nas beiradas. Eu encontrei uma pedra que parecia muito estável perto de uma das piscinas maiores e me sentei lá cuidadosamente, encantada com o aquário natural abaixo de mim. Os buquês de anêmonas brilhantes balançavam sem parar na corrente invisível, conchas tortas apareciam nas beiras, escondendo os caranguejos dentro delas. Estrelas do mar ficavam imóveis sobre as pedras e umas sobre as outras, enquanto uma pequena enguia preta com listras brancas nadava contra as ervas daninhas para voltar para o mar. Eu estava completamente absorvida, exceto por uma pequena parte do meu cérebro que imaginava onde o ar estaria agora, e o que ele estaria me dizendo se estivesse aqui comigo. Finalmente os rapazes ficaram com fome, e eu fiquei de pé para acompanhá-los de volta. Eu tentei acompanhá-los melhor dessa vez por dentro da floresta. Então naturalmente eu caí algumas vezes. Eu arranjei uns arranhões artificiais nas minhas mãos, e os joelhos dos meus jeans estavam manchados de verde, mas podia ser pior. Quando nós voltamos para a praia, o grupo que deixamos havia se multiplicado. Enquanto nos aproximávamos, podíamos ver os cabelos brilhantes, muito pretos e a pele cor de cobre dos nossos visitantes, adolescentes das reservas próximas que vieram se socializar. A comida já estava sendo passada, e os garotos correram para pegar as suas partes enquanto Eric nos apresentava cada um no círculo de troncos. Angela e eu fomos as últimas a chegar, e, enquanto Eric falava nossos nomes, eu reparei num garoto mais jovem sentado numa das pedras perto da fogueira olhando para mim cheio de interesse. Eu sentei perto de Angela, e Mickey nos trouxe sanduíches e uma rodada de refrigerante para aqueles que pediram. Enquanto o garoto que parecia ser o mais velho do grupo foi dizendo os nomes dos outros 7 que estavam com ele. Eu só lembrei de uma das garotas que também se chamava Jéssica, e o garoto que reparou em mim que se chamava Jacob. Era relaxante estar com Angela. Ela era o tipo de pessoa que fazia você se sentir bem e ela não precisava preencher o silêncio com conversinhas. Ela me deixou livre para pensar enquanto nós comíamos. E eu estava pensando em como o tempo passava desconjuntadamente em Forks, passando num sopro às vezes, com algumas imagens claramente se destacando de outras. E então, outras vezes, cada segundo era significante, gravando na minha memória. Eu sabia exatamente o que causava a diferença, e isso me perturbava. Durante o almoço as nuvens começaram a avançar, se esquivando no céu azul, ficando momentaneamente na frente do sol, formando longas sombras na praia, e escurecendo as ondas. Enquanto terminavam de comer, as pessoas começaram a formar grupos de 2 e de 3 pessoas. Algumas caminharam até as ondas, tentando subir nas pedras de superfície cortante. Outros estavam formando uma segunda excursão às piscinas. Mickey com Jessica na cola dele foi até uma loja na vila. Alguns dos garotos da localidade foram com eles, outros se juntaram à caminhada. Quando todos eles sumiram, eu estava sentada sozinha no meu tronco. Lorraine e Tiller estavam se ocupando com um som que alguém havia pensado em trazer, e 3 garotos das reservas se juntaram ao círculo, incluindo aquele garoto chamado Jacob e o garoto mais velho que havia servido de apresentador. Alguns minutos depois que Angela foi embora com os excursionistas, Jacob se aproximou para tomar o lugar dela ao meu lado. Ele parecia ter 14, talvez 15, e tinha um cabelo longo, brilhante amarrado atrás da cabeça com um elástico de borracha perto da nuca. A pele dele era linda, sedosa e com uma cor saudável. Seus olhos eram escuros, bem posicionados no alto das maçãs bem feitas do seu rosto. Ele tinha só um pouco de infantilidade que havia permanecido no seu queixo. No geral, um rosto bonito. No entanto, minha boa impressão em relação à aparência dele foi apagada pelas primeiras palavras que saíram da boca dele. Você é Isabella Swan, não é? Era que nem o primeiro dia de aula. Bela, eu suspirei. Eu sou Jacob Black. Ele me deu a mão num gesto amigável. Você comprou a caminhonete do meu pai, ó, eu disse, aliviada, balançando sua mão macia e brilhante. Você é o filho de Billy, eu devia me lembrar de você. Não,
Eu sou o mais novo da família. Você deve lembrar das minhas irmãs mais velhas, Rachel e Rebecca. Eu lembrei de repente. Charlie e Billy haviam nos jogado juntas durante muitas das minhas visitas, para nos mantermos ocupadas enquanto eles pescavam. Éramos todas muito tímidas para fazer algum progresso como amigas. É claro que eu já tinha tido excessos de raiva suficientes para acabar com as pescarias quando eu tinha 11 anos. Elas estão aqui. Eu examinei as garotas na beira do mar, imaginando se conseguia reconhecer alguma delas agora. Não, Jacob balançou a cabeça. Rachel recebeu uma bolsa de estudos no estado de Washington, e Rebecca casou com um surfista de Samoa. Agora ela vive no Havaí. Casada. Uau! Eu estava aturdida. As gêmeas eram mais velhas que eu, pouco mais de um ano. Então você gosta da caminhonete? Ele perguntou. Eu adoro. Trabalha muito bem. É, mas é muito lenta. Ele sorriu. Eu fiquei muito aliviado quando Charlie comprou ela. Meu pai não me deixaria trabalhar em construir outro carro quando tínhamos outro carro perfeitamente bom lá. Não é tão lenta, eu argumentei. Você já tentou passar de 80? Não, eu admiti. Bom, não tente. Ele riu. Eu não pude deixar de rir também. Ela se sai muito bem em colisões. Eu saí em defesa do meu carro. Eu acho que um tanque não poderia destruir aquele monstro velho. Ele concordou com outra risada. Então você constrói carros? Eu perguntei impressionada. Quando eu tenho tempo livre, e partes. Você não saberia como eu posso pôr as mãos num cilindro mestre para um Volkswagen Rabbit 1986, saberia? Ele disse brincando. Ele tinha uma voz rouca, prazerosa. Desculpa, eu sorri. Eu não tenho visto nenhum ultimamente, mas eu vou manter meus olhos abertos para você, como se eu soubesse o que é isso. Era muito fácil conversar com ele. Ele me mostrou um sorriso brilhante, olhando para mim de um jeito apreciativo que eu estava começando a reconhecer. Eu não fui a única a reparar. Você já conhece Bela, Jacob? Lauren perguntou num tom que me pareceu insolente, do outro lado da fogueira. Nós meio que nos conhecemos desde que eu nasci. Ele sorriu olhando para mim de novo. Que legal. Ela não pareceu achar nem um pouco legal, e seus olhos pálidos, puxados, reviraram. Bela, ela me chamou novamente, observando meu rosto cuidadosamente. Eu acabei de falar com Tiller que era uma pena que nenhum dos Cullen possa ter vindo hoje. Ninguém pensou em convidá-los. A expressão de preocupação dela não era convincente. Você quer dizer a família do Dr. Carlisle Cullen? O garoto alto, mais velho, respondeu antes que eu tivesse a chance, para a irritação de Lauren. Ele estava mais para homem que para garoto e sua voz era muito grossa. Sim, você conhece eles? Ela perguntou sem querer, se virando um pouco na direção dele. Os Cullen não vêm aqui, ele perguntou num tom que fechou o assunto, ignorando a pergunta dela. Tiller, tentando ganhar a atenção dela de volta, perguntou a Lauren a sua opinião sobre um CD que ele segurava. Ela estava distraída. Eu olhei para o garoto com a voz grossa, com o pé atrás, mas ele já estava olhando para a floresta atrás de nós. Ele tinha dito que os Cullen não viriam aqui, mas o tom dele implicava algo mais, que eles não eram permitidos de vir, que eles eram proibidos. Seus modos deixaram uma má impressão em mim, e eu tentei ignorar isso sem sucesso. Jacob atrapalhou minha meditação. Então, Forks já está te levando à loucura. Oh, eu diria que isso é uma confidência. Eu sorri. Ele sorriu compreendendo. Eu ainda estava pensando no breve comentário sobre os Cullen, e eu tive uma inspiração repentina. Era um plano estúpido, mas eu não tive nenhuma ideia melhor. Eu rezei para que o jovem Jacob não tivesse muita experiência com as garotas, assim ele não veria além da minha falsa máscara de interesse. Você quer caminhar pela praia comigo? Eu perguntei, tentando imitar aquela olhada que guardava por debaixo dos cílios. Eu não poderia ter o mesmo efeito nem de perto, eu tinha certeza, mas Jacob me pareceu interessado o suficiente. Enquanto andávamos para o norte pelas pedras multicoloridas na direção dos salgueiros, as nuvens finalmente fecharam o céu, fazendo o mar ficar escuro e a temperatura baixar. Eu enfiei as minhas mãos bem no fundo dos bolsos da minha jaqueta. Então, você tem quantos? 16? Eu perguntei, tentando não parecer um idiota enquanto flutuava os meus cílios do jeito que eu via as garotas fazendo na TV. Eu acabei de fazer 15, ele admitiu, lisonjeado. Mesmo? Meu rosto estava cheio de falsa surpresa. Eu pensei que você fosse mais velho ou alto para a minha idade, ele explicou.
Você vem muito a Fox? Eu perguntei arfando, como se eu esperasse que a resposta fosse sim. Eu soei idiota até para mim mesmo. Eu temia que ele se virasse contra mim com nojo, me acusando de fraude, mas ele ainda parecia estar lisonjeado. Não muito, ele admitiu com uma careta. Mas quando meu carro estiver pronto eu posso vir quantas vezes eu quiser quando eu tiver minha carteira de motorista, ele emendou. Quem era o outro garoto falando com Lauren? Ele pareceu um pouco velho para estar andando com a gente. Eu propositadamente me coloquei no grupo dos jovens para demonstrar que eu preferia Jacob. Aquele são ele tem 19, ele me informou. O que era que ele estava falando sobre a família do doutor? Eu perguntei inocentemente. Os Cullen. Oh, eles não podem entrar na reserva. Ele olhou para longe, na direção da ilha James, enquanto ele confirmava o que eu pensava ter ouvido na voz de Sam. Por que não? Ele olhou de volta para mim, mordendo o lábio. Ops. Eu não devia estar falando nada sobre isso. Oh, eu não vou contar para ninguém, eu só estou curiosa. Eu tentei deixar meu sorriso atraente, imaginando se eu estava indo longe demais. Ele sorriu de volta, entretanto, parecendo traído. Então ele levantou uma das sobrancelhas e sua voz ficou ainda mais rouca que antes. Você gosta de histórias assustadoras? Ele perguntou obscuramente. Eu adoro. Eu fiz um esforço para parecer interessada. Jacob caminhou para essa árvore próxima que tinha uns galhos que pareciam com patas de aranhas enormes. Ele se inclinou num dos galhos tortos enquanto eu sentava embaixo dele, no tronco da árvore. Ele olhou para as rochas, um sorriso começando a aparecer nos cantos dos seus lábios grossos. Eu podia ver que ele tentava deixar a história interessante. Eu tentei não deixar o interesse vital que eu sentia aparecer nos meus olhos. Você conhece alguma das nossas antigas histórias, sobre de onde viemos os Quileutes, eu digo? Ele começou. Na verdade não, eu admiti bom, existem muitas lendas. Algumas delas datam da época do dilúvio supostamente. Alguns dos nossos ancestrais Quileutes amarraram suas canoas nos topos das árvores mais altas da montanha para se salvarem, como Noé fez com a arca. Ele sorriu para mostrar o pouco crédito que lhe dava a essas histórias. Outra lenda diz que nós somos descendentes dos lobos e que os lobos ainda são nossos irmãos. É contra a lei tribal matar eles, então tem as lendas sobre os frios. A voz dele ficou um pouco mais baixa. Os frios. Agora eu não estava fingindo minha intriga. Sim. Existem lendas sobre os frios como existem sobre os lobos, e algumas delas são muito mais recentes. De acordo com a lenda, o meu próprio tataravô conhecia alguns deles. Foi ele quem criou o tratado que os mantém fora das nossas terras. Ele revirou os olhos. Seu tataravô? Eu encorajei. Ele era um líder tribal, como meu pai. Sabe, os frios são os inimigos naturais dos lobos, bem, não do lobo, mas os lobos que se transformam em homens, como os nossos ancestrais. Você os chamaria de lobisomens. Lobisomens têm inimigos. Só um. Eu olhei para ele ansiosamente, tentando fazer a minha impaciência se transformar em admiração. Entenda, Jacob continuou. Os frios são tradicionalmente nossos inimigos. Mas esse grupo que veio para o nosso território na época do meu tataravô era diferente. Eles não caçavam do jeito que os outros caçavam, eles não representavam perigo para a nossa tribo. Então meu tataravô fez um trato com eles. Se eles prometessem ficar longe das nossas terras, nós não iríamos expor eles para os cara pálida. Ele piscou para mim. Se eles não eram perigosos, então por quê? Eu tentei entender, lutando para não deixá-lo perceber o quanto eu estava levando essa história a sério. É sempre um risco para os humanos ficar perto dos frios, mesmo se eles forem civilizados como esse clã era. Nunca se sabe quando eles podem estar com fome demais para resistir. Ele deliberadamente colocou um tom de ameaça na voz dele. O que você quer dizer com civilizados? Eles diziam que não caçavam humanos. Ao invés disso, eles supostamente eram capazes de se alimentar de animais. Eu tentei manter minha voz casual. Então o que eles tinham a ver com os Cullen? Eles são parecidos com os frios que seu avô conheceu? Não, ele parou dramaticamente. Eles são os mesmos. Ele deve ter pensado que a expressão no meu rosto era medo inspirado pela história. Ele sorriu, satisfeito, e continuou. Tem mais deles agora, uma nova fêmea e um novo macho, mas os outros são os mesmos. Na época do meu tataravô eles já conheciam o líder, Calisle. Ele esteve aqui e foi embora antes que o seu povo chegasse. Ele estava lutando para não sorrir.
E o que eles são? Eu finalmente perguntei. O que são os frios? Ele sorriu obscuramente. Bebedores de sangue, ele respondeu com uma voz arrepiante. Vocês chamam eles de vampiros. Eu olhei para as ondas depois que ele disse isso, sem ter certeza do que meu rosto estava demonstrando. Você ficou arrepiada, ele disse deliciado. Você é um bom contador de histórias. Eu cumprimentei ele, ainda olhando para as ondas. Uma história bem louca, não é? Não é de se admirar que o meu pai não quer que a gente fale disso pra ninguém. Eu ainda não conseguia controlar a minha expressão suficiente para olhar para ele. Não se preocupe, eu não vou espalhar. Eu acho que acabei de violar o acordo. Ele sorriu. Eu vou levar isso pro meu túmulo, eu prometi, e então estremeci. Sério, mesmo, não diga nada pro Charlie. Ele já ficou bem bravo com o meu pai depois do que descobriu que ninguém estava indo ao hospital desde que o Dr. Cullen começou a trabalhar lá. Eu não vou contar, claro que não. Então você acha que somos um bando de nativos supersticiosos ou quê? Ele perguntou em tom de brincadeira, mas com uma ponta de preocupação. Eu ainda não tinha tirado os olhos do oceano. Eu me virei para ele e sorri tão naturalmente quanto pude. Não. Apesar disso, eu acho que você é um bom contador de histórias. Eu ainda estou arrepiada, viu? Eu levantei meu braço. Legal, ele sorriu. Então o barulho das pedras batendo umas contra as outras nos alertou de que alguém estava vindo. Nossas cabeças levantaram ao mesmo tempo para ver Mick e Jessica a 50 metros de nós e vindo na nossa direção. Aí estava você, Bella, Mick disse aliviado, balançando seu braço sobre a cabeça. Esse é o seu namorado? Jacob perguntou, alertado pelo tom de ciúmes na voz de Mick. Eu estava surpresa que fosse tão óbvio. Não, definitivamente não. Eu cochichei. Eu estava tremendamente agradecida a Jacob, e ansiosa para deixá-lo tão feliz quanto fosse possível. Eu pisquei para ele, me virando de costas para Mick quando fiz isso. Ele sorriu, estimulado pelo meu flerte. Então, quando eu conseguir a minha carteira de motorista, ele começou. Você devia vir me visitar em Forks. Nós podemos sair uma hora dessas. Eu me senti culpada quando disse isso, sabendo que eu estava usando ele. Mas eu realmente gostei de Jacob. Ele era alguém que podia facilmente ser meu amigo. Mick nos alcançou agora, com Jessica alguns passos atrás. Eu podia ver seus olhos avaliando Jacob, e parecendo satisfeito pela sua óbvia juventude. Onde você esteve? Ele perguntou, apesar da resposta estar bem na frente dele. Jacob estava apenas me contando umas histórias locais. Eu respondi. Foi muito interessante. Eu sorri calidamente para Jacob e ele sorriu abertamente de volta. Bem, Mick parou, cuidadosamente avaliando a situação enquanto observava a nossa camaradagem. Já estamos indo embora, parece que vai chover logo. Todos nós olhamos para o céu. Certamente parecia que ia chover. Ok, e eu levantei num pulo. Eu estou indo. Foi bom te ver de novo, Jacob disse, e eu podia ver que Mick pareceu um pouco insultado. Foi mesmo. Da próxima vez que Charlie for visitar Billy, eu vou junto, eu prometi. O sorriso cresceu no seu rosto. Isso seria legal. E obrigada, eu disse sinceramente. Eu levantei o meu capuz enquanto andávamos pelas rochas em direção ao estacionamento. Algumas gotas já começavam a cair, fazendo pequenas manchas nas rochas onde elas caíam. Quando chegamos ao suburban, os outros já estavam lotando todos os espaços atrás. Eu me enfiei no banco de trás com Angela e Tiller, anunciando que eu tinha tido a minha chance de ir na janela. Angela só olhou pela janela para a tempestade que se formava, e Laurence entortou no banco para ganhar toda a atenção de Tiller. Então eu pude simplesmente encostar minha cabeça na banco e fechar os meus olhos e fazer o máximo para não pensar. 7. Pesadelo. Eu disse a Charlie que tinha um monte de dever de casa para fazer, e que não queria nada para comer. Havia um jogo de basquete sobre o qual ele estava todo excitado, apesar de que eu não conseguia imaginar o que havia de tão especial sobre isso. Então ele não estava prestando atenção em nada diferente no meu rosto ou no meu tom. Quando eu cheguei no meu quarto, eu tranquei a porta. Eu cavei na minha mesa até encontrar meus velhos fones, e pluguei eles no meu CD player. Eu peguei um CD que Pio havia me dado de Natal. Era de uma das minhas bandas favoritas, mas eles usaram baixo e agudo demais para o meu gosto. Eu o coloquei no lugar e deitei na cama. Eu coloquei os fones, apertei play, e aumentei o volume até que machucou os meus ouvidos. Eu fechei meus olhos, mas a luz ainda incomodava,
Então eu coloquei um travesseiro em cima do meu rosto. Eu me concentrei bem calmamente na música, tentando entender a letra, para desvendar os complicados padrões da bateria. Na terceira vez que eu ouvi o CD, eu conhecia pelo menos as letras dos refrões. Eu estava surpresa de ver que no fim eu realmente gostei da banda, assim que eu consegui ultrapassar o barulho. Eu teria que agradecer ao Pio mais uma vez. E funcionou. O barulho perturbador tornou impossível pensar que era o propósito da tentativa. Eu ouvi o CD de novo e de novo, até que eu estava acompanhando todas as músicas, até que, finalmente, eu peguei no sono. E abri meus olhos num lugar familiar. Consciente em algum lugar da minha mente de que eu estava sonhando, eu reconheci a luz verde da floresta. Eu podia ouvir as ondas batendo nas rochas em algum lugar próximo. E eu sabia que se eu encontrasse o oceano, eu encontraria o sol. Mas então, Jacob Black estava lá, apertando a minha mão, me levando de volta para a parte escura da floresta. Jacob, qual é o problema? Eu perguntei. Seu rosto estava assustado enquanto ele lutava com todas as suas forças contra minha resistência. Eu não queria voltar para o escuro. Corra, Bella, você precisa correr, ele cochichou, aterrorizado. Por aqui, Bella, eu ouvi a voz de Mickey me chamando por dentro das árvores escuras, mas eu não conseguia vê-lo. Por quê? Eu perguntei, ainda lutando contra Jacob, agora desesperada para achar o sol. Mas Jacob largou minha mão e ganhou, tremendo de repente, caindo no chão escuro da floresta. Ele se contorcia enquanto eu observava, cheia de horror. Jacob, eu gritei. Mas ele tinha sumido. Em seu lugar havia um grande lobo com um pelo marrom avermelhado com olhos pretos. O lobo foi para longe de mim, em direção à costa. Os pelos nos seus ombros estavam eriçados, leves urros saindo entre os seus caninos expostos. Bella, corra, Mickey chamou de novo atrás de mim. Mas eu não me virei. Eu estava vendo uma luz se aproximar de mim vindo da praia. Então Edward saiu de dentro das árvores, sua pele brilhando fracamente, seus olhos negros e perigosos. Ele levantou uma mão e me convidou a ir com ele. O lobo ganhou a meus pés. Eu dei um passo, indo na direção de Edward. Confie em mim, ele pediu. Eu dei outro passo. O lobo se lançou no espaço entre eu e o vampiro, os caninos virados na direção da jugular. Não, eu acordei pulando na minha cama. Meu movimento súbito fez com que os fones puxassem o CD player da mesa e ele fez um ruído enorme no chão de madeira. Minha luz ainda estava acesa, e eu estava completamente vestida na cama, de sapatos. Eu olhei, desorientada, para o relógio na minha penteadeira. Eram 5:30 da manhã. Eu gemi, caí para trás, e rolei sobre o meu rosto, chutando as minhas botas. Mesmo assim, eu estava desconfortável demais para chegar em qualquer lugar próximo do sono. Eu rolei de volta e desabotoei o meu jeans, tirando eles de uma forma estranha enquanto eu tentava ficar na horizontal. Eu podia sentir a trança no meu cabelo, um volume desconfortável contra o meu crânio. Eu me virei de lado e tirei o elástico, rapidamente desfazendo a trança com os meus dedos. Eu coloquei o travesseiro sobre os meus olhos. Foi inútil, é claro. Meu subconsciente havia drenado todas as imagens que eu estava tentando evitar tão desesperadamente. Eu ia ter que enfrentá-las agora. Eu sentei, minha cabeça rodou um pouco enquanto o sangue descia. Primeiras coisas primeiro, eu pensei comigo mesma, feliz por adiar aquelas coisas pelo máximo de tempo possível. Eu levei minha bolsa para o banheiro. O banho, porém, não demorou tanto quanto eu esperava. Mesmo demorando para secar meu cabelo, eu logo estava sem coisas para fazer no banheiro. Eu me enrolei numa toalha e fui para o meu quarto. Eu não sabia se Charlie ainda estava dormindo ou se já havia saído. Eu fui olhar pela janela, a viatura não estava mais lá. Pescaria de novo. Eu me vesti lentamente com meu suéter mais confortável e então arrumei minha cama, algo que eu nunca fiz. Eu não podia mais adiar. Eu fui para minha mesa e liguei meu velho computador. Eu odiava usar a internet aqui. Meu modem era tristemente ultrapassado, meu serviço grátis era inferior, só a conexão demorou tanto que eu decidi ir buscar um tigela de cereal para mim enquanto eu esperava. Eu comi vagarosamente, mastigando cada pedaço cuidadosamente. Quando eu terminei eu lavei a tigela e a colher, sequei os dois e guardei. Meus pés se arrastavam enquanto eu subia pela escada. Eu fui até o meu CD player primeiro, pegando ele do chão e colocando precisamente no centro da mesa. Eu tirei os fones, e então os guardei na gaveta da mesa. Então eu liguei o CD, colocando nas músicas mais barulhentas.
Com outro suspiro, eu me virei para o computador. Naturalmente a tela estava lotada de pop-ups. Eu sentei na minha cadeira e comecei a fechar todas as janelinhas. Eventualmente eu consegui entrar no meu site de buscas favorito. Eu fechei mais alguns pop-ups e digitei uma só palavra: vampiro. Levou um tempo enlouquecedor, é claro. Quando os resultados apareceram, havia muito o que peneirar, tudo de filmes e programas de TV a jogos de videogame, bandas de metal e companhias de cosméticos góticas. Então eu achei um site que parecia promissor, Vampiros Jazz. Eu esperei pacientemente até que ele baixasse, clicando rapidamente em todas as janelinhas que apareciam na tela. Finalmente a tela estava completa, um fundo branco simples com letras pretas, com escrita acadêmica. 2 frases me saudaram na página inicial: pelo vasto mundo obscuro dos fantasmas e demônios não existe figura tão terrível, nenhuma figura tão horripilante e detestável, mesmo assim causadora de tal fascinação, como o vampiro, que é nem fantasma nem demônio, mas ainda assim, divide a natureza obscura e possui as terríveis e misteriosas qualidades de ambos. Reverendo Montague Somers. Se existe no mundo uma coisa tão bem atestada, essa coisa são os vampiros. Provas não faltam: entrevistas oficiais, testemunhos de pessoas conhecidas, de cirurgiões, de padres, de magistrados. As provas judiciais são mais completas. E com tudo isso, quem é que não acredita em vampiros? Rousseau. O resto do site era uma lista em ordem alfabética dos diferentes mitos envolvendo vampiros ao redor do mundo. O primeiro no qual eu cliquei, o Danag, era um vampiro das Filipinas supostamente responsável por trazer o tarô para as ilhas há muito tempo atrás. O mito ainda contava que Danag trabalhou com os humanos durante muitos anos, mas a parceria acabou quando uma mulher cortou seu dedo e o Danag sugou.